confesso para vocês que essa semana foi tão difícil. Eu comecei na segunda e fui para terça, fui para quarta, fui para quinta. E era hoje de manhã, às 11 horas da manhã, quando eu tinha terminado. A minha esposa, não acabou ainda? Eu falei, não. Era tanta coisa, pensando, orando. E aquilo foi magnetizando na minha cabeça. E aí Deus falava, põe mais isso aqui também. Põe mais aquilo lá. Eu também, mas Senhor, mas não vai dar espaço, não vai dar horário. Não interessa. Vai botando aí, que aí depois eu falo para você o que tem que ser feito. Irmãos, aí... eu estudei psicanálise. A psicanálise, ela é uma forma de entender um pouco você. E aí Deus me usou uma forma assim, tão simples, para ir buscar o que é consciência. E Deus faz eu lembrar do que é consciência cristã. Estava conversando com uma amiga essa semana, uma igrejinha lá no sul, e essa igreja tinha um porteiro, que esse porteiro ele fazia com tanto carinho a obra de Deus, que além de porteiro, ele arrumava uma bandeja, botava a mãozinha para trás, ia lá em cima do altar, levar água para os irmãos presbíteros, pastores que estavam sentados no altar. Não se tem mais isso. Me lembro meu pai, tinha um pastor, que meu pai podia ir para qualquer lugar, a mala dele, a pasta do meu pai, quem levava era ele. Me lembro uma mulher que cuidava da igreja lá, chamada Maria Ramires. Elas botavam no domingo, na Santa Ceia, elas botavam um guarda-pó branco, escrito diaconisa, passadinho, engomadinho, coisa mais linda desse mundo, com a mãozinha lá, aberta, para receber simplesmente uma toalha, para os pastores lavar. Duas ficavam com bacias e duas ficavam com a toalha. E ela com a toalha ali, irmãos, assim ó, durinha como se fosse uma estátua, fazendo a obra de Deus. Consciência cristã. Depois a igreja viu a necessidade de ter uma pessoa que cuidasse da igreja, chamaram ela, tinha uma casa dentro do terreno da igreja, colocaram ela morar ali, irmãos, só ela que limpava a igreja, e ela não deixava ninguém limpar. Consciência cristã. E hoje eu vou pregar a mais importante mensagem, irmãos, da minha vida. Vamos aprender muito, mas é muito interessante o que eu tive que garimpar. Estão comigo? Então eu começo falando para vocês que a consciência é parte de nós, que nos avisa que estamos agindo certo ou errado. Uma consciência limpa traz o quê? Tranquilidade. Uma consciência pesada dá problema. Mas aqui eu não estou pesando nada sobre o que fizemos de errado ou o que fizemos de certo. Estamos falando de uma consciência cristã. O que o crente precisa fazer num tempo como esse? Irmãos, eu me lembro de um caso que a minha esposa lembra, o meu filho sabe e conhece a pessoa. O nome dele é Nicésio. Hoje ele é um pastor. Ele foi colocado dentro de um camburão, era um veraneio, levado até a igreja, 3 horas da tarde, amarrado, só de calção, todo sujo. Da onde ele tinha vindo? Do cemitério aonde ele morava, dentro de uma cova. Meu pai, naquele momento, com um grupo de oração, às 3 da tarde, a igreja cheinha, um monte de mulher, irmãos, de oração, as diaconisas ali na frente, deram um banho de azeite naquele homem. E esse homem hoje é um pastor ali em Florianópolis. Consciência cristã. Me lembro outra vez, irmãos, de uma pessoa que nós tínhamos muito carinho por ela. Pensa no que essas pessoas faziam. Às vezes meu pai ia lá na casa deles, meu pai trazia saco de feijão, saco de arroz, saco de milho, era aipim. Meu pai chegava num domingo na Santa Ceia, lá embaixo, passava a dizer para os irmãos, ó, passam lá embaixo, cada um pega 1 quilo e leva. Irmãos, o povo era abençoado. Quer ver quando a igreja fazia um almoço? Aí muitas igrejas fazem almoço hoje para arrecadar. Meu pai dava o almoço para as pessoas. Era um tempo, irmãos, que a consciência cristã, pessoas passavam mal dentro da igreja. A primeira coisa, irmãos, não era chamar o SAMU, era a oração. Primeira coisa, se der um problema dentro da igreja com alguém, SAMU. A oração não tem mais efeito, irmãos. Misericórdia, tem sim. Então eu quero que vocês vão comigo lá em 1 Timóteo 4, verso 1 e 3. E por que nós estamos passando isso? Posso ouvir um amém? 1 Timóteo 4, verso 1 ao 3 diz: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé
e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Ponto. Isso vai acontecer, está acontecendo e continua acontecendo. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada e proíbe o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graça pelos que creem e conhecem a verdade. Irmãos, pessoas estão com as suas mentes cauterizadas. Fiz essa pergunta para minha esposa: o que é ter uma mente cauterizada? É uma mente queimada com fogo. E à medida em que as pessoas têm a mente queimada com fogo, irmãos, o que você aprendeu lá atrás é destruído. Não se tem mais lembrança, não se tem mais ciência de nada, porque agora existe um novo sistema. Então estamos vendo que a Bíblia diz que o pecado pode destruir a consciência. E cauterizar, irmãos, é queimar. Quem tem consciência cauterizada, irmãos, não sente peso do pecado. Quem tem uma mente cauterizada, ele vai acontecer uma cena como essa aqui. Você está num comércio e de repente você deixa uma caneta valiosa cair no chão, mas você, o dono, não percebe. Mas tem alguém que está de longe e diz: ih, a pessoa vai embora, ele vai lá e pega a caneta. Achado não é roubado. Mente cauterizada é essa. Ele vai dizer: é só uma caneta, é achado, não é roubado, sem nenhum problema. Uma pessoa dessa, irmãos, ela tanto pode roubar 1 centavo como 1 milhão. Você pode levantar sua mão e dizer: eu creio nessa palavra? Essa palavra, consciência, é uma palavra forte, maravilhosa, e ela vem, irmãos, tentando se desenvolver dentro de mim, dentro de você. Consciência. Consciência, segundo o dicionário, significa aquilo que a alma conhece, não aquilo que você acredita. É aquilo que você conhece. Irmãos, tem tanta gente que não conhece a Deus e diz que acredita. Consciência significa que a tua alma conhece, mas você diz que acredita. Ou também aquilo que você tem fé existente, o que espera, mas aquilo que a alma provou, que a alma conheceu. Então, nós precisamos ver que o que você acredita pode ser algo que você nunca viu. Tem muitas pessoas que estão esperando a cura. Ele acredita, mas ainda não viu. Então estamos vendo o que pousa sobre a alma nesse instante. As pessoas estão com muitas informações, mas elas não têm certeza de nada. Bom, você pode glorificar o nome do Senhor Jesus? Então por isso se tornou concreto em sua vida, consequentemente, o propósito de Deus e o propósito da religião real. Essa palavra religião, ela vai hoje borbulhar entre nós, mas presta atenção, tem um fator importante para nós entendermos aqui. E essa religião real é criar na natureza do homem uma consciência de Deus. A igreja que conseguir criar o mais alto grau de consciência de Deus na alma do homem, essa é a igreja que vai durar por muito tempo sobre a face da terra. O homem precisa ter consciência daquilo que aprendeu. Bom, o único modo e possibilidade de perpetuar uma igreja no mundo para sempre é levar as almas das pessoas à medida plena da consciência de Deus. Não tem outra maneira, da qual Jesus Cristo desfruta. E eu estava pesquisando que é bom apenas não ser bom. Você precisa saber por que você é bom. Não é porque você é brasileiro, é bom ser brasileiro. Você precisa saber por que você é brasileiro. Você precisa saber por que você é um cristão. Eu sou um bom cristão. Não, irmão, você tem que saber por que tu é cristão. Mas saber porque a consciência cristã é superior a todas as consciências conhecidas. Quando você tem noção do que eu acabei de falar, você tem a consciência mais elevada no mundo de qualquer religião já existente. Por que isso, pastor? Quero declarar aqui que o cristianismo, fala comigo, o cristianismo é superior a qualquer forma de religião
abaixo do céu. Não tem nada, irmãos, que possa ter um contato ou uma ciência ou que explique melhor Deus do que o cristianismo. Não tem nenhuma religião debaixo do céu que tenha a mesma consciência do que o cristianismo, mesmo meios de produzir a consciência de Deus que o cristianismo possui. Vamos lá para a história. Pesquisando isso em 1893, em uma grande feira mundial em Chicago, celebrava-se naquela época os 400 anos da chegada de Cristóvão Colombo ao Novo Mundo. E nessa feira havia como é que se eles falavam? Um congresso de religiões. Peraí, numa feira, um congresso de religiões. E todas as religiões do mundo se reuniam ali. E segundo os estudos, as religiões foram convidadas para levar ali em particular os seus líderes, os seus sacerdotes. E nessa reunião, todas as pessoas eram convidadas, ali foram convidados, você imagina a Índia, você imagina tudo isso aí, China, e de repente do nada, meus amados irmãos, o fato de diversas formas de filosofia orientais juntas terem sido introduzidas no país, para muitas pessoas foi um absurdo. Bom, eu nunca acreditei assim, dessa forma. Eu sempre pensei que o cristianismo, irmãos, não pode demonstrar sua superioridade sobre todas as outras religiões de uma forma natural. Pastor, então me explica isso direito. O cristianismo não pode ter lugar, irmãos, nessa terra, ou o poder que Jesus Cristo disse que tinha nesse mundo, se eu e você não demonstrar. Tá bom, pastor, mas vamos lá, continuando. O resultado daquele encontro lá em Chicago foi a maior vergonha para o povo de Deus, porque os budistas, os confucionistas, aquelas pessoas orientais deram um banho nos cristãozão que estavam lá, os crentaços. E o que aconteceu? A maioria das pessoas que estavam ali entenderam que a forma como aqueles orientais, ou como aquelas pessoas que eram de outras religiões, acreditavam sobre Deus, ficou. Talvez isso aconteça conosco, no trabalho, na rua, com pessoas que não conhecem a Deus, até mesmo com a família. Você tenta bater de frente, você discute uma coisa que você não aprendeu, a consciência cristã. Você debate religião. Religião não se debate, irmãos, mas a consciência cristã sim. E naquele dia ali, o povo cristão tomou na cabeça. Pastor, mas o que aconteceu? Igreja do Senhor, ali começou uma oração na alma de muitos líderes cristãos, porque eles ficaram envergonhados e começaram a pedir revelação de Deus. E disse: Deus, fala desse cristianismo real para nós, fala desse cristianismo real para nós. Por quê, irmãos? Porque se o reino de Deus descer essa terra, nós seremos de verdade reis e sacerdotes. Até então não somos. Se falamos que somos sacerdotes, somos chamados de ladrões, salteadores. Mas se o cristianismo for revelado pela minha e pela tua vida, nós seremos reconhecidos reis e sacerdotes dessa terra. Haverá uma superioridade da religião do Filho de Deus sobre todas e qualquer religião sobre essa face da terra. Bom, voltando à história, em 1880 a 1899, a África do Sul esteve na história com uma guerra chamada Guerra do Boeres. Nesta época, ela tinha uma grande indústria de mineração, falava-se muito de ouro, pedras preciosas, e o quarto do ouro do mundo vinha de Joanesburgo, e estudando ali, aos arredores, vinha-se diamante do mundo todo, e vinham para a África do Sul, e os Estados Unidos eram um dos maiores compradores, e o mercado estava na mão deles, em todo o planeta. E quando a Guerra dos Boeres começou, os povos nativos, irmãos, eles ficaram assustados com a guerra entre os homens brancos. E aí o que houve? Quando o conflito acabou, a história conta que ficou estabelecido que eles não poderiam mais persuadir os nativos a voltarem a trabalhar. E aí, irmãos, as minas ficaram fechadas, o comércio fechou. E o resultado foi que, para ter as indústrias restabelecida novamente e trabalhando, tiveram que ir lá na China importar 200 mil chineses. Agora,
podia-se abrir as lojas, podia-se abrir as indústrias, podia-se abrir as minas, e agora tudo estava funcionando. Só que esses chineses vieram em colônias reais. Irmãos, e quando vem as suas colônias reais, também vem os seus sacerdotes, vem a sua cultura, vem o seu entendimento, vem a sua religião. E eram confucionistas, alguns eram budistas, alguns eram brahmanes, alguns representavam outras filosofias, trouxeram seus sacerdotes para que fossem ministrados. E ao mesmo tempo, irmãos, olha que coisa interessante nessa história. Havia na África do Sul 1,5 milhão de orientais da Índia. Pastor, chineses, indianos, eita confusão de crença. E eles se queixavam, os indianos se queixavam, e foram até as autoridades, e o governo britânico foi lá na Índia e importou uma multidão de pessoas para a África do Sul, para que budistas, os brahmanes, os yogis, viessem e dessem auxílio ao seu povo. Irmãos, olha a importância da religião. Também havia ali um rabino judeu chamado Hetz, que ficou famoso, irmão, segundo a história, por causa da sua influência que ele tinha com o governo britânico. E junto dele havia também um padre católico chamado Brian, e ali por ele, uma excelente pessoa, mas o doutor Hetz, o rabino, fazia uma série de palestras usando os salmos de Davi, que deixava as pessoas de boca aberta. Estão comigo? Então o rabino Hetz pensou em voz alta e ocorreu que aquele incrível congresso que aconteceu em Chicago em 1893 poderia acontecer também ali aonde? Na África do Sul. E aí, com muita coisa, muita conversa, o rabino disse: e esse congresso aqui vai dar um banho naquele de Chicago. E o que aconteceu? Eles ficaram, pensaram, então veio o momento e o evento aconteceu. Irmãos, se reuniram uma vez por semana, e você via aquelas pessoas sentadas pelo chão, ouvindo ali os orientais falando com os seus sacerdotes. Deram a tarde, deram a noite, deram a manhã, e as pessoas não abandonavam o local de ensino, porque o momento ali era para saber a ligação da sua religião com Deus. Não era para explicar o que eles faziam na religião, o como eles se vestiam, não, era para mostrar para aquele povo que estava ali a consciência divina na religião deles com Deus. Estão entendendo? Então, ali foi dado essa oportunidade para todos, e não era os detalhes da religião, como eu falei, que era procurado, segundo a história, mas a alma dela e a consciência que possuía. Então ouviram os budistas, ouviram os indianos, chineses, e foram ouvindo todos os confucionistas, sacerdotes brahmin, e assim foram. E assim se decorreu a noite toda. Por fim, chegou a noite em que o senhor Hetz, o rabino, teve a oportunidade para trazer o segredo da religião judaica. Irmãos, se a nossa população, que se diz aí no Brasil ser 20 e poucos % cristã, tivesse conhecimento do poder que há nas palavras do livro Bíblia, não ficariam atemorizados com o governo, não ficariam atemorizados com pragas, não ficariam atemorizados com crises, confiaria numa palavra: Deus eterno. E aí, irmãos, ele ia contar, irmãos, tudo sobre Deus. A história é essa, que a religião judaica revelava, além da consciência de Deus produzida pelo ensinamento mosaico e profético. Posso fazer uma pergunta para vocês? Sim ou não? Você já parou para pensar que em toda a história religiosa, os profetas judeus conheciam mais sobre Deus do que todos os filósofos juntos nessa terra? Você pode pegar toda a filosofia desse mundo, irmãos, e pega o povo de Deus. Eles sabem mais de Deus do que essa filosofia natural da terra. Eles superaram, irmãos, todos os outros antigos no conhecimento de Deus e dos seus caminhos. Eu estava vendo aqui que eles deram, os profetas
deram na sua época, a sua geração, a revelação de Deus como o mundo nunca havia visto. Irmãos, quando nós olhamos o que aconteceu com Noé, Noé vai e chama um povo e diz, vai vir uma torrente de água aí, vai acabar com tudo. Irmãos, ele é um profeta. O povo acreditou? Não. Pare e pense nas maravilhas de Deus. Pare e pense nas maravilhas que o Antigo Testamento já nos revelou. Pensar, irmão, nessas maravilhas chega quase a me deixar assim meio de cabeça quente com relação a esse cristianismo moderno. Quando os israelitas, irmãos, estavam viajando pelo deserto, olha só, Deus evitou que suas roupas se decompossem. Deus evitou que seus sapatos eles se estragassem. E foi por 40 anos. Se você pensar nisso, é uma maravilha, não é? Parar o processo de desgaste. Daí alguém me pergunta se é possível esse processo mudar a vida de um homem. Sim. Quando Deus entra na vida de uma pessoa, irmãos, Ele muda completamente. Jesus Cristo, irmão, cessou o processo da morte pelo poder de Deus, através da introdução da vida e do Espírito, dando ao homem uma coisa que religião nessa terra pode dar: vida eterna. Fala com um budista, fala com um indiano, e diz: o que tem lá naqueles ratos, ele vai dizer que é a alma. Mas se você for na palavra de Deus, a alma, que é o Espírito, Deus a deu, e Deus também a recolhe. Deus não põe rato nenhum. Estão comigo? Então, se você crê nessa palavra, levante a sua mão e diga: eu creio. Então pense novamente num velho profeta agora, que quando perderam o seu machado, ficaram indignados e disseram: ei, profeta, o machado caiu. Lá vai o profeta e pega um graveto, irmãos, e faz o graveto ficar magnetizado com o poder de Deus e puxar o ferro para cima d'água. É uma maravilha, não é? Um graveto ficar magnetizado e o ferro subia ao encontro daquela madeira. Você entende isso? Pense novamente no profeta, quando ele foi chamado para ver um menino morto, e ele provavelmente não chegaria muito a tempo, pegou e pediu para o seu auxiliar: pega o meu cajado e leva lá no menino e põe no rosto do menino. E o rapaz foi. Para quê? Por que aquele profeta carregou aquele cajado? As mãos daquele homem, irmão, estavam impregnadas com a bênção de Deus. Leva o cajado. E segundo a história, então, o servo foi adiante e havia o suficiente de Deus naquele cajado para trazer para manter o espírito da criança ali, para que quando o profeta chegasse, dissesse: levanta. Estão comigo? Mais tarde estavam enterrando um homem, irmãos, e na pressa abriram o túmulo de quem? De Eliseu. E quando o morto tocou os velhos ossos, irmãos, tinha nos velhos ossos o suficiente de Deus para fazer uma pessoa ressuscitar. Ah, meus amados irmãos, se você crê nessa palavra, levanta a sua mão e diga: eu creio. Agora, você pode me perguntar: bem, como o cristianismo pode demonstrar algo além disso? Se pergunte aí. Nos dias de hoje, lembro eu de ver vídeos na televisão, que nós chamamos hoje a televisão de casa, YouTube, em uma nação aqui, em que pessoas eram levadas para dentro da igreja mortas, e podia pela lei ficar até 10, 15 dias em casa, e a igreja orava e o morto levantava. Nigéria, as pessoas muitas vezes levavam o morto para dentro da igreja, e muitas vezes eles levavam o povo de Deus até a casa, porque o morto estava deitado na cama. O líder da igreja deitava em cima, ungia, virava de ponta cabeça, irmãos. Mas quando ele dizia: levanta, o defunto levantava. Quando eu ouvi falar e li na internet sobre esse rabino ao qual eu estou falando,
O meu coração perguntou: Deus, quando vai ser a minha vez de eu falar do teu evangelho dessa forma e não ter nenhum problema? Irmãos, não foi brincadeira. Eu queria ter aquela consciência que aquele homem tinha sobre Deus. E eu comecei a perceber nas palavras dele a forma dessa consciência passada para o povo. Bom, continuando aqui, naquele dia que aquele rabino começou a falar para todo mundo, das 8 horas até as 4:30 da manhã, me lembro eu, ele derramou a sua alma, aquilo que Deus estava dando, e houve um derramamento do Espírito Santo sobre todas aquelas pessoas, aqueles hinduístas, aqueles budistas, aquelas pessoas foram tomadas pelo poder de Deus, aquelas pessoas foram tomadas pela consciência cristã, e ouviram sobre Deus algo que nunca ninguém havia falado. Igreja, vocês já passaram por isso? Tem que explicar a Deus para uma pessoa, e você sem querer está batendo de cara com religião. Não se discute religião, mas se discute o quê? A consciência cristã. Irmãos, você quer ganhar um parente para Jesus? Pare com essa onda de dizer assim: eu vim aqui, vamos lá na igreja. A melhor forma é você dar o exemplo, porque a consciência é dada às pessoas através de aprender, e o melhor aprendizado é ver. A minha igreja é melhor. Num jeito que estamos de igreja aí, irmão, a melhor igreja é você quando anda certo no caminho de Deus, quando você tem a consciência cristã. Agora, meus amados irmãos, o que diria para superar a revelação de Deus você num encontro com pessoas que elas são completamente ateias? Quando eles dizem: você vai abrir esse livro preto aí, e você ficar sem nenhuma ação. Tirou minha arma, pronto, você vai perder a guerra. Bom, eu tive uma experiência dessa na escola de São João Batista aqui, 2013. A diretora pediu que eu viesse falar, porque eles não me chamavam de professor lá, me chamavam de pastor na escola, que eu tinha que falar para os professores num jantar sobre consciência cristã. Agora eu entrei em parafuso, porque tinha um monte ali, católico, nada, espírita e outros para dentro. Eu disse: meu Deus, é agora que eu fiz? O que eu tenho que fazer? Deixei minha esposa quase meia doida, porque eu fui atrás de biblioteca, fui atrás de conhecimentos de padres antigos, fui atrás na teologia. Irmãos, nada vinha ao meu coração, nada, flashes, coisa assim, até que um dia, então eu decidi que havia só uma maneira de eu encontrar o que eu precisava encontrar. Eu me entreguei ao jejum e à oração e esperei Deus. Um dia, no silêncio, Deus contou o segredo para mim. Mostra para eles quem eu sou através dos meus símbolos. E eu, irmãos, eu fiz uma baita de uma mesa lá, com tudo que se falava da questão judaica: o ovo, a essência, aquela asinha de galinha. Vou falar assim para vocês entenderem, falando das outras, e cada coisa que eu falava eu explicava na Bíblia para eles. No final, as pessoas começaram a ver: poxa, eu nunca tinha ouvido isso. Aí eu disse: glória a Deus, a revelação de Deus foi passada. Então chegou, irmãos, a minha vez naquela escola. E quando, irmãos, naquele momento que eu sentei e comecei a falar, e eu olhei aquilo com muita cautela, entendendo que ali tinha filósofos. Vocês sabem que nós temos filósofos na escola que dão aula de filosofia. Também temos outras religiões. E eu fiquei assim: Senhor, como é que vai ser? Aí eu apresentei essa questão mosaica e profética. Irmãos, foi bater e valer. As pessoas não tinham nem o que falar. Igreja, existe um segredo em Jesus Cristo. Existe um segredo em Jesus Cristo que talvez você ainda não sabe. O cristianismo é todo sobrenatural. O cristianismo, cada pedacinho dele é sobrenatural. As filosofias são naturais, são criadas aqui na terra. A dispensação mosaica, a revelação,
ela é sobrenatural. Quando falamos de Deus é sobrenatural. Quando falamos de Jesus é sobrenatural. E quando falamos da igreja precisa ser sobrenatural. Você pode dar a volta ao mundo e não encontrar um ser de outra religião que possa dizer sobre o segredo que o verdadeiro cristianismo tem. Você vai andar pelo mundo todo, você pode ir no centro da Índia, você pode ir na China, você pode ir em qualquer lugar. Ninguém vai te dar mais consciência do que o Deus de Israel, ou que o povo de Israel sabe sobre Deus. O que torna superior a todas as outras religiões. Você diz o Espírito Santo, bem, os profetas também tinham o Espírito Santo. Não há registro mais maravilhoso do que os registros do Antigo Testamento, irmãos. Bom, eu quero chegar a um ponto aqui que é crucial para mim. A Bíblia fala que quando Moisés queria mecânicos e operários no novo tabernáculo, o Senhor chamou um homem pelo nome e disse, enchi com o Espírito de Deus em habilidade, inteligência e conhecimento em todo o artifício para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata e bronze, para lapidação de pedras e engate, para detalhes de madeira e para todo tipo de trabalho artesanal. Pastor, o que você está me falando? Foi assim que aprenderam o ofício. Veio de onde? Toda a magnitude dos ensinamentos, toda a prática da questão, o desenho, a maquete, veio do alto. Foi assim que eles aprenderam. Mais tarde eles estavam tão preparados para a construção do templo de Salomão, que esse templo já é conhecido como uma das 7 maravilhas do mundo. E você já parou para pensar de onde vieram os planos? Como essas pessoas conseguiram fazer todos aqueles detalhes? Se você ler nas Escrituras, tudo veio do alto. O rei Davi diz-nos que Deus lhe deu os planos para construir o templo. Enquanto o Espírito de Deus estava sobre mim, disse ele escreveu os detalhes. E ele colocou esses detalhes com tanta precisão que prepararam um templo nas montanhas. E quando vieram montá-lo, irmãos, não havia som de martelo, todas as peças se encaixavam, havia movimentos maravilhosos de Deus, a maravilhosa presença de Deus fazia com que as coisas acontecessem na hora e no momento certo. Irmãos, isto fala sobre a glória de Deus. Eu posso ouvir um amém? Por que será que quando Moisés desceu da montanha, o seu rosto brilhava, mas o povo ficou com medo dele? O rosto de Moisés brilhava porque a glória de Deus é muita. E quando Moisés desceu do monte, encarou o povo, não, esse não é Moisés. Ele foi obrigado, irmãos, a usar um véu até que a unção o deixasse. Imagina nos dias de hoje, irmãos, você entrar numa igreja e alguém está cheio do poder de Deus ao seu lado, e você não precisa nem de oração para ser curado. A igreja primitiva tinha isso. A igreja primitiva, irmãos, tinha muitas pessoas que só no louvor eram curadas. A igreja, irmão, primitiva, elas eram curadas quando elas passavam aquela 1 hora antes do culto começar. Mas igreja, o cristianismo é mais do que isso. O apóstolo Paulo declara que a glória do rosto de Moisés foi superada. E eu disse há pouco, o cristianismo não é uma religião natural. Irmãos, estão dizendo que nós somos desse mundo. Fala, eu não sou desse mundo. Eu não sou natural. Eu sou sobrenatural. Eita! Por que é isso, irmãos? Porque não tem nada de natural nisso que eu vou falar. É sobrenatural, de cima para baixo, do centro para a circunferência, de dentro para fora, vem do céu, cada pedacinho disso. E o que eu estou falando é fluxo divino da alma santa, do Filho de Deus crucificado, ressuscitado e glorificado. Pastor, não estou entendendo nada, mas vai ouvindo assim mesmo jeito. Por que que Deus desceu do céu para o coração dos homens? Para a natureza dos homens, para o corpo dos homens, para as almas dos homens, para os espíritos dos homens, para o propósito de Deus do homem, para transformá-lo em Deus. Deus te trouxe essa terra para você ser um Deus. E heresia. Pastor está pregando heresia. Então abre João 10, versículo 34. Jesus lhe respondeu, quem disse? Não, está escrito na lei de vocês. Eu disse, vocês são deuses. Vou ler de novo, né? Jesus lhes respondeu, não está escrito na lei de vocês?
Eu disse, vocês são deuses? Deus? Eu? Nós? Como assim? Os filósofos chegaram ao túmulo e morreram. Eles tinham mais revelação para dar e eles deixaram seus inquilinos. Eu já li as grandes filosofias orientais, já li bastante. Li por muitos anos e li como divergência, como seriedade, como eu leio a Bíblia. E eu li para ver qual era a sua consciência. E o segredo da salvação não estava e não está em nada disso. Mas em minha Bíblia é visto que o Filho de Deus salva os homens de seus pecados e os muda pelo seu poder na natureza deles. A natureza nossa vem da consciência em Deus. Temos que ser parecido com Deus. E Deus enviou seu Filho para que pudéssemos ver a maneira, a forma, o mecanismo de ser igual a Ele. E esse é o propósito de Jesus, tornar um homem e fazer dele um Cristo. Jesus veio a essa terra mostrando que tudo o que Ele fez, nós também poderemos fazer. Mas algo Ele fez melhor por nós. Ele foi até a cruz, morreu por nós, e nós não precisamos morrer por ninguém. Então a Bíblia fala que Jesus veio pegar um pecador e o lavar, deixando ele puro, branco e limpo. Depois então, Jesus entra na vida desta pessoa, unge o seu espírito, quer falar através dele, quer viver através dele, quer mudar a substância do seu espírito, mudar a substância do seu corpo, até mesmo o seu corpo, o seu sangue, os seus ossos, a sua carne, sua alma e o seu espírito, para que sejam corpo, sangue, os ossos, alma e espírito do Filho de Deus, igualzinho, igualzinho. Pastor, não estou muito bem com essa palavra. Então abre Efésios 5, versículo 30. Se nós somos iguais, então nós temos que ter o quê? Fazemos parte do corpo de Cristo, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Pastor, eu não fiquei ainda ciente dessa palavra. Então abra 1 Coríntios 6, versículo 17. Mas o que se junta com o Senhor é o mesmo Espírito. Irmão, Jesus foi crucificado, sim ou não? Depois que ele cresceu em sua consciência divina, de que ele poderia entrar na sepultura e pela fé aceitar a palavra de Deus e crer que ele ressuscitaria dos mortos. Jesus precisou crescer nessa consciência. Ele precisava ser o modelo. E o fato dele crescer nessa consciência divina levou ele em fé a ter certeza de que ele ia para a morte e ressuscitaria. E Jesus foi à sepultura com uma ousadia divina, segundo a palavra, e não simplesmente como um mártir. A Bíblia fala que ele foi como o príncipe, o rei de Deus, o salvador de Deus. Bom, a Bíblia fala que ele entrou no túmulo como vencedor de Deus. Ele estava atrás de alguma coisa, irmãos. Ele foi atrás do poder da morte. E a Bíblia fala que ele a conquistou. A Bíblia fala que ele a cativou e saiu da sepultura, irmãos, proclamando sua vitória sobre a morte e não mais se encurvando a ela diante do poder maldito dessa terra que havia sido gerado pelo pecado. E diz as Escrituras que esse poder já lhe era cativo e hoje não há mais medo do inferno. Ah, Deus, você está ouvindo isso? Você está aqui? Não há mais medo do inferno. Depois que Jesus Cristo saiu do túmulo, ele agarrou a morte e o inferno pela garganta. Eita! E trouxe nas mãos a chave de vencedor. E quando ele saiu da sepultura, veio trazendo aquele maravilhoso espírito triunfal celestial que foi gerado na alma de Jesus, porque ele não havia falhado. Segundo as Escrituras, ele tinha ido e feito. Não era mais um tal de ter, segundo a palavra. Agora era um conhecimento. A consciência de Deus em seu coração estava consumada. Se você crê nessa palavra, que o nosso Jesus não está morto, levante a sua mão e diga: eu creio.
Eu volto para esta palavra e dizendo para vocês que estou no término dessa mensagem, com a qual eu comecei. Você sabe que o segredo da religião está na consciência? Muitas pessoas achavam que o segredo da religião estava no se vestir, no falar bem, no se postar bem. Mas o segredo da religião cristã está na consciência. O segredo do cristianismo está na consciência. É isso que ele produz na sua alma. O cristianismo produz uma consciência mais elevada do que qualquer religião do mundo. O cristianismo produz uma consciência que nenhuma religião do mundo produz. Outra revelação do verdadeiro Deus é igual a ela, é a mais alta, é a mais sagrada. E essa revelação, ela vem respirando, vem latejando, vem queimando diretamente do coração glorificado do Filho de Deus. Ela vem respirando, vem repetir, batendo, queimando, latejando na sua natureza e na minha. Finalizando esta mensagem de hoje, então essa é a razão pela qual eu amo a religião do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a razão porque eu faço o que eu faço. Esta é a razão pela qual a cruz do Calvário, para mim, é o lugar mais sagrado do mundo. Esta é a razão pela qual a conquista do Filho de Deus nas regiões da morte faz meu coração palpitar, e de qualquer ser humano nesta terra que entende o que eu estou falando. Esta é a razão pela qual ele reuniu os seus discípulos e, como se não pudesse esperar, ele disse: deixe-me soprar em vocês o meu espírito. E depois disse: vai, todo o poder, ele disse, é dado a mim, tanto no céu como na terra. Portanto, digo de novo, ele expulse os demônios, falem em novas línguas, cure os enfermos, traga ao reino. Vou repetir: expulse os demônios, falem em novas línguas, cure os enfermos. E o que você está esperando para executar a sua missão? Como está a sua consciência? Você ainda acha que outra religião desse mundo tem mais valor e poder da qual você hoje segue, que é Jesus? É hora de voltar e se arrepender. Jesus te chama para que você tenha consciência que ele teve. Ele tinha ciência de que ele viria a essa terra, faria o seu trabalho, chegaria até a cruz e retornaria para o Pai. É isso que nós, quando viemos à terra, temos que fazer a nossa parte também, e carregar a nossa cruz e depois voltar para o Pai. Isso é consciência cristã. Se essa chamada te impactou, ajude-nos a abençoar e levar ela a mais pessoas. Imagine sua semente indo a lugares que você nunca foi. Você pode ajudar essa obra. Hoje te convido a fazer uma oferta voluntária, segundo Deus propor em seu coração. No Banco do Brasil, agência 2629, dígito 8, conta corrente 27805, em nome do pastor Gidalte Paulino da Silva Filho. Catedral Deus é Fiel. Preparando o caminho do Senhor até que Ele venha.